E aí, meu amigo, minha amiga que estão se preparando para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Mais uma questão de direito constitucional para a gente conversar, beleza? A ideia é te ajudar na preparação. Se esses vídeos, pessoal, estiverem te ajudando ou contribuindo na sua preparação, dá um like aí no canal, se inscreva também para ajudar o canal a continuar crescendo. A minha ideia, e com isso também, né? A minha ideia é te ajudar e com isso eu fico sabendo que eu estou conseguindo contribuir, beleza? Bora para a questão. Então, olha só, pessoal, uma questãozinha cobrada para a Polícia Civil de Roraima, para o cargo de delegado de polícia. Você deve estar perguntando, Rogério, você não falou que é resolver questões da Polícia Rodoviária Federal? Falei, mas olha a banca examinadora, pessoal, foi a CESP-Sebrasp. Então, ela pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V e trazer essa questão para a nossa prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, vamos lá. Com relação ao controle de constitucionalidade dos atos normativos, julgue o item seguinte. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a nossa DPF, para retirar do mundo jurídico lei estadual publicada após a promulgação da Constituição da República, que seja lesiva a preceito fundamental? Então, antes de nós respondermos sim ou não, certo ou errado, a gente vai bater um papo para conseguir entender esse enunciado. O enunciado está falando o seguinte, está falando sobre a DPF. A DPF, pessoal, vamos lá então, ela tem como característica ser residual. E o que é essa característica dela ser residual? Só vai caber a DPF se o controle de constitucionalidade não poder ser exercido pelas outras ações de controle, pelo ADI, por exemplo. Em outras palavras, então, se couber uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, não cabe a DPF, porque a DPF ela é residual, ela só vai ser aplicada quando não couber outra ação para controlar aquele ato. Perfeito? Beleza. E a ADI? Quais são os objetos de controle da ADI? Em outras palavras, qual ato normativo pode ser controlado por uma ADI? Ora, lei federal. Então, uma lei federal que contraria a Constituição, ela pode ser objeto da ADI. E uma lei estadual. Então, lei estadual que contraria a Constituição Federal, ela pode ser objeto de controle de uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando eu falo lei estadual, eu falo também sobre a lei distrital na competência estadual. Repetindo, lei federal que contraria a Constituição Federal pode ser objeto de controle da ADI. E uma lei estadual também se contrariar a Constituição Federal. Beleza. E o que falava para a gente o enunciado? Falava, olha, lei estadual publicada após a Constituição. Então, por aqui, a gente já sabe que lei estadual ela é objeto de controle da ADI. Pois bem, mas olha só, também o enunciado trouxe esse advérbio temporal, após. E agora aqui que a gente precisa bater um papo rápido, mas nós precisamos. Na linha do tempo, pessoal, bem aqui vai ficar a nossa Constituição Federal, tá? Lei que é publicada antes da Constituição Federal, ela não sofre controle de constitucionalidade por meio da ADI, não sofre. Então já vou grifar em vermelho, porque se você der um print na tela aí, você não vai esquecer. Não pode a ADI para controlar a lei anterior à Constituição. A ADI ela serve para controlar a lei que foi publicada depois da Constituição. Então, depois da Constituição, você pode controlar lei federal que contraria a Constituição ou lei estadual ou distrital que contraria a Constituição. Então, depois da Constituição que cabe uma ADI. Antes, não. Então, se esta lei estadual fosse publicada aqui, pessoal, ó, antes da Constituição, aí ela poderia ser objeto de controle de uma DPF, porque antes da Constituição não cabe ADI. Tá claro? ADI só cabe
para a lei publicada depois da Constituição. E o enunciado falou para a gente que a lei estadual foi publicada após a Constituição. Então, ela está aqui na linha do tempo, depois da Constituição. Então, como cabe a ADI, olha o raciocínio então. A lei estadual, essa aqui, foi publicada depois da Constituição, cabe a DI. Se cabe a DI, não cabe a DPF, porque a DPF é residual. Então, o enunciado que dizia que a DPF poderia controlar a lei estadual publicada após a Constituição está errado. E o erro foi aqui, ó, após. Após é ação direta de inconstitucionalidade. Então, esse enunciado está errado. Era você assinalar como errado e correr para o abraço. Pessoal, espero estar contribuindo na sua preparação para essa prova da Polícia Rodoviária Federal. Fiquem com Deus.